Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Governo do Estado anuncia novas medidas para o enfrentamento ao novo coronavírus e cancela todas as consultas e cirurgias eletivas na rede pública. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio quer medidas de prevenção urgentes para funcionários do setor. Médica capixaba de férias no Marrocos não consegue voltar ao Brasil. Jogador de Vila Velha que atua na China é o primeiro atleta de futebol a ser diagnosticado com a Covid-19 no país. Procon vai ampliar fiscalização nas farmácias e supermercados para coibir o aumento abusivo no preço do álcool em gel. Começam a valer as mudanças no transporte público com o objetivo de impedir a disseminação do novo coronavírus. E aqui no estúdio vamos falar sobre o principal grupo de risco, os idosos. Tem entrevista ao vivo com a médica geriatra Valesca Binda. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Subiu para 11 o número de casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado. 3 casos foram confirmados só nesta quarta-feira. E o governador Renato Casagrande anunciou novas medidas para tentar impedir a disseminação da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Entre as medidas estão a suspensão de consultas e cirurgias eletivas em toda a rede pública. E os servidores serão incentivados a sair de férias. Vamos ver o que mais o governador determinou em cada área. A partir de amanhã, nós estamos suspendendo as consultas eletivas. Todas aquelas consultas que não são urgentes. Tem algumas consultas eletivas que são emergenciais, urgentes, necessárias. Essas permanecerão. A grande maioria são consultas eletivas para que o cidadão, a cidadã possa fazer um procedimento combinado e marcado. Então, a partir de amanhã, as consultas estão suspensas. E a partir de segunda-feira estão suspensas as cirurgias eletivas nos nossos hospitais, para que eles possam se organizar, se preparar com um plano de contingência para qualquer necessidade de recepcionar serviços dos hospitais que serão referência do tratamento de coronavírus. Por exemplo, o Jaime Santos Neves, que vai ser um hospital metropolitano, que vai ser referência no tratamento de coronavírus. Boa parte dos serviços deles, que hoje realizam, esses serviços serão transferidos para outros hospitais. Com exceção dos servidores da saúde, do sistema prisional, da segurança pública, do sistema socioeducativo, um incentivo às férias, tá certo? Quem já quiser tirar as férias, às vezes tem que ficar com seus filhos em casa. Quem quiser antecipar as férias, já pode antecipar as férias, tá certo? E quem está de férias não terá direito de interromper as férias, tá certo? Então, está de férias, vai cumprir o seu período de férias. Também conceder férias, tá certo? Até porque a partir de segunda-feira as aulas vão estar também suspensas, as férias aos estagiários, não é isso? Aos estagiários também. Então isso irá aliviar as repartições públicas, porque nós temos quase 50 mil servidores e uma boa parte deles pode tirar férias já. A CETUB publicará amanhã uma resolução tratando dos transporte intermunicipal, porque a CETUB hoje cuida do transporte intermunicipal. Então, ônibus interestaduais, na hora que houver o cancelamento de uma passagem ou remarcação da passagem, que essas empresas não poderão cobrar um custo a mais pela remarcação e poderão ter uma outra opção de dar um crédito, estabelecer um crédito de até 1 ano de validade para quem teve que cancelar essa passagem, para quem teve que remarcar essa passagem, para que o usuário do transporte intermunicipal não fique no prejuízo. O Sindicato dos Funcionários do Comércio está preocupado com a disseminação do novo coronavírus entre os trabalhadores por causa do contato direto com o público. Um documento foi enviado à FEComércio pedindo medidas urgentes de proteção.
Com o risco de contágio do coronavírus, as ruas estão cada vez mais vazias. Por volta das 10 da manhã, o movimento na Rua 7, uma das principais ruas de comércio em Vitória, era bem menor do que em um dia comum. E de acordo com o presidente do Sindicomerciários, o setor já adotou algumas medidas de prevenção contra o coronavírus. Alguns grupos de lojas estão aí reduzindo seu horário de funcionamento e também colocando os trabalhadores da faixa de risco em casa, concedendo a eles licença, que são os idosos, as gestantes e os menores aprendizes, isso em caráter imediato. E nos shopping centers que houve a redução dos turnos, do horário de funcionamento, e a gente acredita que vai acontecer um revezamento entre os funcionários e provavelmente eles devem funcionar como turno único. Inclusive, o uso de máscaras e de álcool em gel foi estimulado nos estabelecimentos. Mesmo que ocorra redução no horário de funcionamento e a licença de alguns trabalhadores ou setores que funcionarão, nós estamos pedindo que sigam a orientação da vigilância sanitária, dos órgãos de saúde, que disponibilizem aí pontos de álcool gel e também a máscara, a máscara indicada, própria, porque nós tratamos diretamente com o público e a orientação é que se use tanto o álcool gel quanto a máscara quando a gente faz esse tipo de atendimento. Mesmo que algumas medidas já tenham sido adotadas para evitar o contágio do coronavírus no comércio, o Sindicomerciários fez uma nova solicitação à FEComércio, com algumas novas medidas para proteger a saúde dos trabalhadores do comércio. Nós protocolizamos um documento junto à Federação do Comércio, onde a gente trata de pontos importantes para a nossa categoria, como afastamento imediato das gestantes, férias coletivas para os trabalhadores do setor do comércio nos shoppings, pelos próximos 15 dias, também que as trabalhadores que retornarem de licença maternidade que não façam agora, que possam ter o seu retorno prorrogado por 60 dias e também que o comércio não funcione nos dias de domingos e feriados, porque são dias que vão concentrar aí uma alta circulação de pessoas, isso pode ocorrer, aumentando assim o risco de transmissão, de disseminação e infecção do vírus nos trabalhadores do setor do comércio. O presidente do sindicato ressalta que, ao reduzir o contato dos trabalhadores com o público, o risco de contágio diminui e que os direitos da categoria devem ser garantidos, como aconteceu em outras profissões. Estamos vendo que outras categorias estão tomando ações mais ousadas, colocando os trabalhadores em home office, suspendendo, no caso da educação, suspendeu as aulas, o setor eletricitário, metal mecânico, setor público, o próprio setor de saúde, todos eles tomaram medidas. E o comércio, a gente ainda não viu uma medida concreta coletiva que proteja os trabalhadores. E a nossa proposta é justamente para isso, para que não sejam os trabalhadores do comércio mais penalizados, muito menos que o comércio se torne um foco de disseminação do vírus. Nós pedimos um posicionamento para a FEComércio sobre as reivindicações do sindicato, mas não tivemos o retorno até o fechamento dessa edição. E algumas medidas de prevenção começaram a ser adotadas hoje no transporte público aqui da Grande Vitória. Quem tem as informações para a gente é o Rodrigo Schneider. Adriana, Fabiana, todos de casa, eu estou aqui no terminal do Ibis, em Vila Velha, aqui ao meu lado, o Anderson Barbosa. Ele é diretor de operações da Seturb e vai falar para a gente sobre essas mudanças. Anderson, a partir de hoje já não teve ônibus com ar-condicionado circulando, né? Sim, Rodrigo, essa medida, essa orientação, ela veio da Secretaria de Saúde, juntamente com todos os membros da equipe da sala de situação que foi estabelecido pelo governo do estado. Essa orientação para que os ônibus com ar-condicionado, eles paralisassem no dia de hoje e à medida que as coisas, as situações forem se agravando, nós vamos vendo quais outras medidas são necessárias. Mas diversas medidas já foram adotadas para que a gente possa garantir um transporte com qualidade para a nossa população. As aulas de diversas escolas, seja municipais, estaduais, também particulares, vão parar a partir da semana que vem. Algumas até já encerraram as atividades, suspenderam essa semana. O passe escolar também vai estar suspenso a partir nesse período, né? Sim, essa é outra medida importante que nós adotamos para que a população que não tem necessidade
necessidade de sair das suas casas, que não tem necessidade de utilizar o transporte público, que eles fiquem nas suas residências. Então, a partir da segunda-feira, nós vamos estar bloqueando esses cartões para que nós possamos garantir que essas pessoas permaneçam dentro das suas residências. Então, à medida que as escolas, as faculdades vão paralisando, até segunda-feira a gente acredita que todas elas já vão estar totalmente paralisadas, então na segunda-feira a gente vai tomar essa medida de paralisação. A gente está falando aqui do cartão escolar, vocês também estão reforçando a importância de não utilizar dinheiro para pagar a passagem, né? Sim, nós pedimos que a população, sempre que possível, elas utilize o cartão GV. A utilização do cartão GV é importante nesse momento porque evita que as cédulas elas circulem dentro dos coletivos, não somente para proteger os nossos rodoviários, os nossos cobradores que recebem e realizam esses trocos, mas também que essa moeda ela não saia da mão de uma pessoa e vá para outra pessoa. Então, é importante nesse momento que todos possam utilizar o cartão do ônibus GV e que possam nos ajudar, que todos possam fazer a sua parte nesse momento tão importante que nós estamos vivendo. Agora, para a gente encerrar, Anderson, eu queria que você falasse nos terminais e nos ônibus, o que foi reforçado, o que vem sendo feito? Houve um aumento na limpeza e também na disponibilização aqui de itens de higiene? É uma das principais medidas que nós adotamos e a orientação da Secretaria de Saúde foi que nós pudéssemos reforçar a limpeza dos ônibus. Então, além do critério que nós já temos rigoroso de limpeza, todos os mais de 1.500 ônibus, eles passam por uma limpeza diária, seja limpeza externa ou limpeza interna. Então, foi pedido que nós reforçamos essa limpeza dos balaús, dos corrimões, dos apoios, onde cada dessas pessoas assentam, dos assentos. Então, que nós pudéssemos utilizar um produto que é o hipoclorito de sódio para que pudesse reforçar a limpeza dos ônibus. Nos terminais, nós estamos disponibilizando o sabonete líquido, que é a principal medida que a população precisa adotar. É importante que as pessoas, ao utilizar o transporte, a fazer qualquer atividade no seu dia a dia, que elas possam estar lavando, utilizando água e sabão para fazer a higienização das suas mãos sempre que possível. Então, em todos os nossos terminais, nós temos mais de 40 banheiros nos terminais e a população pode utilizar o sabonete. Os nossos banheiros, eles têm uma equipe fixa de limpeza, nós vamos ampliar essa limpeza. Nós temos alguns terminais que têm uma maior circulação, que os banheiros são limpos mais de 10 vezes durante o dia. Mas nesse momento, nós pedimos à população que possa nos ajudar, verificando aquelas pessoas que fazem o mau uso do banheiro, que faz o vandalismo no banheiro, porque nós sabemos que é uma pequena maioria, mas quem sofre é a grande população que utiliza o transporte público. Então, nós pedimos para as pessoas que nesse momento que nós estamos vivendo uma situação tão crítica, tão problemática, não somente no nosso estado, mas no Brasil, que todos possam contribuir. Anderson, eu queria muito agradecer as suas informações aqui para o Link Espírito Santo. Rodrigo, nós que agradecemos essa oportunidade, nós estamos dispostos para sempre que for chamado para a gente dar esse esclarecimento que forem necessário. Obrigado mais uma vez. Então é isso. Essas são as medidas aqui anunciadas pela CETURB, né, que já estão sendo implementadas para aumentar a segurança e o risco de contaminação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. A seguir aqui no Link, médica capixaba tem voo cancelado por causa da pandemia do Covid-19 e não consegue deixar o Marrocos. E ainda uma entrevista com a geriatra Valesca Binda, que fala sobre como proteger os idosos. E como vem sendo amplamente divulgado, o principal grupo de risco para a Covid-19 são os idosos. É por eles que todos nós devemos nos proteger. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica geriatra Valesca Binda. Valesca, boa noite, bem-vinda ao Link, viu? Obrigada. Prazer recebê-la. Boa noite. Boa noite. Por que os idosos são mais suscetíveis, mais vulneráveis ao coronavírus? Então, Fabiano, existe a imunossenescência, que é o processo normal do envelhecimento. Os idosos são mais suscetíveis ao coronavírus, como eles também são mais suscetíveis ao vírus da gripe, a algumas outras doenças, infecções. Então, nós temos que entender, primeiro, que isso é normal do envelhecimento. Doutora Valesca, a gente viu que a morte confirmada em São Paulo é de um idoso de 62 anos, mas ele tinha uma série de outras complicações. Com esse idoso que já tem doenças crônicas, o cuidado precisa ser ainda maior?
Sim, Adriana. Não só com os idosos que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, colesterol, mas também aqueles idosos que são mais imunodeprimidos, além da imunossenescência, os que estão em tratamento com câncer. E também nós temos uma classe dos muito idosos, que são os acima de 80 anos, onde também nós temos já a síndrome da fragilidade, onde aquele idoso ele já está acamado ou tem outras comorbidades. Agora, quem tem idoso em casa, né, e não pode ficar em quarentena, como que ele pode fazer para se proteger e proteger o idoso também? Uma coisa que a gente vem sempre batendo na tecla é que as pessoas limpem sempre as mãos ao chegar em casa, lave as mãos. Ah, eu não tenho álcool gel em casa, não acho no mercado, mas tem água e sabão. Usar toalhas descartáveis para enxugar as mãos e jogar fora. Aquelas pessoas que acham que estão gripadas, se já acha que está gripada, se for chegar perto do idoso, que coloque uma máscara, então. Isso é em casos extremamente necessários. Mas aquela pessoa que estava viajando em São Paulo e acaba de chegar para visitar a avó, não vá visitar, sabe? Faça um vídeo chamada para ver o idoso pelo telefone. Nós temos os idosos que são bem antenados em relação à questão de telefone. Então, evite as visitas desnecessárias, né? E deixe o seu idoso em casa. O idoso, ele não tem que evitar de ir ao supermercado. Outro dia eu vi uma coisa super bacana, um jovem se oferecendo para ir no supermercado para um vizinho idoso. Então, nessa hora, é hora da gente se ajudar também em proteger os nossos idosos. Esse é o momento, Valesca, da gente proibir, por exemplo, o contato de avós com netos, com crianças. A gente sabe que tem muitas avós que tomam conta dos netos, né? É o momento da gente restringir esse contato ou não? Sim, Adriana. Principalmente que nós sabemos que o vírus ele pode ser assintomático até 5 dias. Há casos raros que ele é assintomático até 14 dias. Então, imagine, qual avô que não quer pegar seu neto no colo, não dar um beijo, um abraço? Então, conter isso entre os idosos também é muito difícil. Que nós somos calientes, a gente gosta de abraçar, de beijar, de fazer carinho. As crianças gostam também do idoso. Às vezes a criança nem vai entender por que o avô não vai chegar perto, por que o avô não vai fazer um carinho. Então, nós adultos, a gente tem que conscientizar não só os idosos, mas as nossas crianças também, né? Que nós não podemos beijar, abraçar ninguém, não pegar na mão. Sempre que chegar em casa, primeiro ir direto para o banheiro para lavar as mãos, ou se não, que tem o seu álcool gel ali a 70% para já limpar as mãos antes desse contato com o idoso. Evitar o contato perto, por exemplo, eu e Fabiana, a gente está perto, né? Se você tiver que ficar na casa com o idoso, mantenha pelo menos uma distância adequada para que as suas gotículas não cheguem até o idoso, porque o vírus ele se transmite através do ar nas gotículas e também esse vírus ele é muito de contato também. Se eu peguei num local, na maçaneta que seja da porta ou do banheiro e eu deixei o vírus ali, depois de um certo tempo ele ainda vai estar ali e se o idoso for lá usar o ambiente, ele pode ser contaminado. A senhora fala da distância adequada. Qual a distância adequada para ficar com o idoso ou com outra pessoa dentro de casa? Pelo menos 1 metro. Pelo menos 1 metro. Distância. Então a gente está quase nessa distância aqui, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Né? É mais ou menos essa distância. Doutora Valesca, existe a preocupação de que no Brasil a situação possa chegar como na Itália? Na Itália a gente ouviu casos de que o governo italiano estava escolhendo quem vivia e quem não vivia, porque o idoso acima de 80 anos, as chances de cura são muito, muito reduzidas. A gente pode chegar nesse ponto? Então, Adriana, estamos fazendo de tudo para não chegar. Eu acho que se essa conscientização, esse excesso de informações conseguirem atingir a maioria dos brasileiros, nós temos como não passar pelo que os italianos estão passando agora. Não é uma simples gripe, né? Nós não sabemos, é um exagero. Não é um exagero. 15% dos casos vão ser graves, a maioria são em idosos. A mortalidade nos casos graves é de 70% a mais por cento. Então, pode ser letal realmente para um idoso. Eu sei que os idosos também, que têm uma gripe forte, que evolui para uma pneumonia, ou uma infecção urinária grave, também pode levar a óbito, mas nós estamos falando ainda de algo que a gente não tem tanto conhecimento, né? E que é grave sim, que nós temos que se precaver sim. Agora, doutora Valesca, outra coisa, os sintomas da Covid-19, eles podem ser facilmente identificados no idoso? Qual é o momento certo de levar esse idoso para o hospital? Então, Fabiano, a Sociedade Brasileira de Geriatria, ela orienta que se tiver sintomas leves de uma gripe, que fique em casa, que esse idoso, de preferência, seja atendido no domicílio. Não é para correr com o idoso para o hospital, não, ele que só isso tá com coloca uma dorzinha mais de risco.
garganta, só está com uma coriza, teve uma febrícula, começou a ter uma tosse leve, são sintomas leves, ele fica em casa e de preferência entre em contato com o seu médico, que ele vá ao domicílio se tiver essa possibilidade que ele seja atendido assim. Sim. Mas começou a ter cansaço, falta de ar, uma tosse persistente, uma febre mais alta, tem que ir para o pronto-socorro, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor vai ser a evolução desse caso. O idoso que foi a óbito, ele evoluiu para uma insuficiência respiratória aguda, que é aquela falta de ar intensa, que ele precisa de ir para um respirador. E será que teremos respiradores para todos os idosos? Então, como o nosso colega já falou hoje, o doutor Henrique, se tiver 10 respiradores e 40 doentes, 30 vão a óbito, porque não vai ter respirador para todo mundo. Então, é muito importante nós termos a consciência da gravidade. Mata, gente. É importante a prevenção. Doutora Valesca, uma curiosidade que eu acho que muita gente não sabe e que é um detalhe que você pode analisar se você tem um idoso em casa, se você convive com um idoso, é a questão da confusão mental. Acho que muita gente não sabe Adriana, disso. Desculpa, a gente estava conversando e um sintoma importantíssimo de gravidade da doença é a confusão mental. Não só o idoso ele pode ter tosse, febre, falta de ar, mas o idoso é normal, é lúcido, orientado, ficou confuso, isso é um sinal de gravidade e tem que ser levado rapidamente ao hospital. Ou seja, a confusão mental associada a esses outros sintomas, exatamente. Não é isso? Eu já tenho um idoso que tem Alzheimer, que é confuso. Se ele ficou mais confuso, também a gente tem que se ligar que pode ser um sinal de uma doença grave, né? De um sintoma grave do coronavírus, né? Mas se ele é um idoso lúcido orientado e ele está com sintomas de uma gripe, que eu até acho que seja uma gripe fraca, né? Uma influenza, como é mais normal no idoso, mas ele começou a ficar confuso, tem que ir para o hospital. E a gente tem que lembrar também que é uma época que nós temos as outras gripes, né? Lá em casa mesmo, os meus filhos estão gripados. Quantas crianças não estão gripadas por aí, né? Então, é importante a vacina. Segunda-feira vai começar a campanha da vacina. Em algumas clínicas a gente já consegue a vacina particular. Então, vacine os seus idosos. Mas tem idoso com medo de ir no posto de saúde. Eu estava comentando com a senhora exatamente. Que eu ouvi hoje 2 idosas conversando e falando: eu não vou no posto tomar vacina porque eu tô com medo de ir no posto e aí sim pegar o coronavírus. Eu acredito, Adriana, que as prefeituras, as unidades de saúde, o ano passado já foi feito uma medida de você ligar e agendar a vacina. Eu acredito que agora, com esse isolamento social que a gente tem que fazer, evitar com que os idosos tenham contato com outras pessoas, deve-se sim tomar essas medidas de precaução nas unidades de saúde. Evitar colocar a mão em cima de superfícies, maçaneta, né? Deixar uma pessoa a 1 metro de distância da outra, não é? E tem que vacinar. É importante a vacina para prevenir as outras viroses. Nós estamos falando do coronavírus, que mata em grande porcentagem dos idosos nos casos graves, mas a influenza, o H1N1, né? E a consequência de uma gripe mal cuidada também pode levar o idoso ao óbito e também ser grave. Então, nós temos que prevenir todas as outras doenças através da vacinação. Agora, doutora Valesca, os idosos normalmente eles acabam acreditando facilmente em crendices populares, muitas vezes em fake news, né, que circulam aí pelas redes sociais também. Acaba isso sendo mais difícil também fazer esse idoso entender que ele não pode, ele não deve sair de casa nesse momento. Como fazer esse idoso entender? A gente tem que ser um pouco mais duro com esse idoso e com relação à realidade e o perigo dessa doença? Então, não é fake news. Os idosos que estão me assistindo nesse momento, fiquem nas suas casas, não saiam, não vão ao supermercado, não vão à farmácia. Se tiver como fazer, compra online, ligar para a farmácia, como eu tive essa semana na casa de um idoso que ligou para a farmácia e ele levou até a sua residência, né? Se tiver como, não atender os seus netos pessoalmente, mas sim por Skype, por videochamada, né? Evitar a visita daqueles filhos que, tem 10 filhos, né? Mas um veio de Miami. Esses dias eu tive uma pergunta dessa, o filho disse: doutora, minha irmã tá vindo de Miami, mas não sei quantas pessoas. Ela
Ela pode ter contato com a minha mãe? Eu não pode. Ela tem que ficar pelo menos 14 dias afastada, para que ela tenha certeza que não vai ter nenhum sintoma, né? Para que ela vá visitar a mãe. Poxa, mas ela só vem a cada 2 anos, né? Vai ficar só um mês, sinto muito, mas neste momento não pode. Esse momento não é um momento da gente abrir a guarda. Nós temos que restringir as visitas, realmente fazer isolamento social, acabar com grupos de convivência por um tempo, porque se a gente não acabar por um tempo, depois nós não vamos ter idosos para participar dos grupos. Eu acho que essa é a nossa mentalidade nesse momento, né? Evitar esse convívio social agora para que a gente consiga continuar no próximo semestre. E conversar com o idoso também a respeito das fake news, né, doutora Valesca? Por exemplo, todo mundo aqui tem algum parente idoso no grupo da família que está lá, gargareje com água quente, porque água quente ajuda a matar o vírus que está na garganta, coma determinado alimento porque ajuda, e a pessoa acaba não se cuidando, acreditando que isso pode ter resultado e não tem. Exatamente, Adriana. Alimentação saudável, evitar pular refeições, comer proteína que seja animal, a carne, um exemplo, né? Tomar bastante líquido, né? Fazer o seu exercício de alongamento que seja em casa, porque não é momento da gente frequentar ambientes fechados como academias, e isso já está para todo mundo. Nem as academias populares. Não só para idosos, mas também para os jovens. Academia popular, quem me disse que ali onde que alguém foi e fez o exercício não tem um vírus ali, eu vou lá pegar, porque será que a pessoa que usou vai passar um álcool gel, vai limpar depois de ter usado? Diante da dúvida, né? Então... Exato. O que eu tenho ainda orientado, às vezes, se você vai caminhar ao ar livre num local que não tem muita gente passeando, ou você tem um quintal em casa, né? Ou você está num apartamento grande que você pode andar pelo corredor, vai lá de um lado para o outro, 20 minutos. Acho que isso é importante. Doutora Valesca, a gente gostaria de agradecer muito a participação e a presença da senhora aqui no Link. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada. Bom, e uma médica capixaba que estava de férias no exterior está presa no Marrocos e não consegue voltar ao Brasil. O voo dela foi cancelado. Outros brasileiros vivem a mesma situação. Ela gravou um depoimento pra gente. Ei, gente, meu nome é Lara, eu tô viajando desde o dia 2 de março. Eu cheguei aqui no Marrocos no dia 12 e eu já tinha um ticket para Madrid pro dia 16, né? E onde eu iria continuar minha viagem até o dia 26, que seria quando eu iria retornar pro Brasil. Então, desde o dia 14, aqui no Marrocos, a maior parte dos voos, né, começaram a ser cancelados devido à pandemia do coronavírus. Inclusive o meu voo. E eu fiquei impossibilitada de sair daqui. Desde então, eu venho tentando comprar passagens aéreas, eu não consigo concluir nenhuma compra, todos esgotam, os voos, né, não existem mais. Eu venho ao aeroporto, hoje, inclusive, estou aqui no aeroporto porque a Embaixada de Portugal veio para resgatar alguns portugueses, né? Vai ter um avião, e alguns brasileiros, né, que estão com uma passagem da TAP vão tentar se encaixar nesse voo, vão tentar adiantar o voo para, né, ir para Lisboa e de Lisboa tentar ir para o Brasil. Eu não tenho passagem da TAP, eu não tenho voo nenhum marcado, então eu vim tentar sorte mesmo aqui para ver se eu conseguiria ser encaixada nesse voo aqui hoje. A Embaixada do Brasil, né, aqui no Marrocos, não deu nenhum suporte pra gente até o momento. Eu tô totalmente desamparada aqui, né? Sorte que eu tenho condições até o momento de bancar as coisas, né? Mas tá ficando complicado, né? Porque a viagem vai se estender até quando? Eu não tô sozinha nessa, né? Tem outros 180 brasileiros que estão aqui no Marrocos também tentando voltar. Eu encontrei esses outros aqui também no aeroporto, né? Que estão passando pela mesma situação que eu. A gente vai tentar embarcar agora no voo da TAP, né? Vamos tentar a sorte, né? O voo que a Embaixada Portuguesa mandou para tirar eles daqui. E quem sabe tem uma vaga pra gente. Então fica essa questão, né? Um total descaso, né, da nossa embaixada, que não se posiciona, né? Não se posicionou até agora. E a gente está totalmente desamparado. Tem muito idoso vindo para o aeroporto todo dia, né, se expondo, né? E com medicação acabando. E a gente não sabe muito bem o que fazer. Então a gente está clamando, né? Cadê o Brasil nesse momento, né? A gente está querendo sair e a gente não está encontrando uma forma. Então, tomara que com toda essa divulgação a gente consiga, né, uma forma de voltar o quanto antes.
Em nota, o Itamaraty disse que as embaixadas e os consulados acompanham de perto a situação gerada pelo fechamento das fronteiras por conta da pandemia do coronavírus. No caso específico do Marrocos, a informação é de que a Embaixada do Brasil em Rabat acompanha a situação dos turistas brasileiros desde o primeiro momento, mantendo contato com eles e com as autoridades locais e buscando aí prestar toda a assistência consular possível. Agora há pouco nós conversamos com a Lara e ela não conseguiu embarcar para Portugal e nem tem uma previsão de quando vai conseguir deixar o Marrocos. Ela disse mais uma vez que continua sem receber nenhum tipo de assistência da Embaixada brasileira. Complicada a situação, hein? Bom, e o jogador capixaba Dori é o primeiro atleta de futebol na China a ser diagnosticado com a Covid-19. Dori, que atua na segunda divisão do futebol chinês, está internado, mas o estado de saúde dele é estável e ele deve permanecer isolado pelos próximos 14 dias. No Brasil, o atacante teve passagens pelo Fluminense e pelo Náutico. E a seguir aqui no link, Procon intensifica fiscalização em todo o estado para coibir abusos no preço do álcool em gel e da máscara de proteção. E ainda a confirmação de casos do coronavírus muda a rotina dos moradores de Linhares, no norte do estado. O Procon aqui do estado vai aumentar a fiscalização nas farmácias e supermercados para coibir o aumento abusivo no preço do álcool gel e outros produtos com maior demanda por causa da pandemia do novo coronavírus. E o consumidor pode e deve denunciar os abusos. Para onde a Raquel vai, carrega sempre a máscara junto. Ela é técnica de enfermagem e sabe que tem que tomar muito cuidado com o coronavírus. Ela diz que já ouviu relatos de preços abusivos da máscara e também do álcool em gel e está atenta ao valor de venda dos produtos. Todos nós estamos acompanhando essa situação. É uma situação que realmente é mundial, mas a gente sabe também que existem pessoas que podem se aproveitar dessa situação e querer, de alguma forma, tirar proveito. Então, como consumidora, nós temos que estar atento, né? Nesta imagem que circula pelas redes sociais, um recipiente com 880 gramas de álcool em gel chega a ser vendido por quase R$40. Com o aumento na procura pelo álcool gel e pelas máscaras na proteção contra o coronavírus, o Procon do estado está atento aos preços desses itens, principalmente se forem preços muito mais altos do que antes. Primeiramente, é bom frisar que não existe um controle, um tabelamento de preço. Mas nós temos que ficar atento neste momento à questão da abusividade. Não pode, em hipótese alguma, sem uma justificativa plausível, aumentar o produto de uma hora para outra. Nós estamos usando o bom senso, nós emitimos 2 notas recomendatórias, uma nós enviamos para a CAPES, a outra nós enviamos para o Conselho Regional de Farmácia, porque nos próximos dias nós vamos intensificar a nossa fiscalização. O diretor-presidente do Procon explica que a fiscalização vai ser feita a partir das notas fiscais dos fornecedores desses materiais. Nós pedimos os estabelecimentos com prazo de 48 horas que entregue para nós as 5 últimas notas fiscais de compra para nós verificarmos efetivamente o que justifica ou não este aumento. Se nós virmos que as indústrias estão aumentando, nós vamos também intensificar a fiscalização com essas indústrias. E os consumidores que perceberem o aumento abusivo nos preços devem denunciar ao Procon. É importante os consumidores ficarem atentos. Se eles precisarem fazer denúncia, use o telefone 151, use o aplicativo. No aplicativo, se puder bater foto do produto e do estabelecimento, vai nos ajudar muito. Foi uma determinação do governador Renato Casagrande que nós intensificamos a fiscalização. Tomamos medidas hoje, inclusive, com o setor de fiscalização, de aumentar o número dos fiscais na rua. Nós também entramos em contato com todos os PROCONs municipais que têm fiscalização para nos ajudarmos e também os municípios que não têm fiscalização, nós vamos também dar o suporte a esses municípios.
No norte do estado, a rotina do linharense mudou bastante depois que uma pessoa foi diagnosticada com coronavírus na cidade. Quem tem as informações pra gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano. Olá, Adriana. Boa noite a vocês. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo. Após a suspensão das aulas, agora a Prefeitura orientou os donos de academias a fecharem as portas e suspendeu também diversos eventos programados aqui para a cidade. Foram suspensas as eliminatórias do Torneio do Trabalhador. A primeira etapa do campeonato estava prevista para acontecer no dia 29 de março desse mês, no campo do Vasquinho, localizado no bairro Interlagos. Segundo o secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador Filho, a medida visa garantir a segurança dos desportistas e evitar a transmissão de vírus. As secretarias da Prefeitura também restringiram os seus atendimentos ao público, que passam a ser preferencialmente por meio eletrônico ou telefone. É o caso do PROCON, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Na tarde dessa quarta-feira, o prefeito Guerino Zanon recebeu representantes do comércio, varejo, trabalhadores rurais e da construção civil. No encontro, eles foram orientados sobre como proceder diante da movimentação e cuidados com os funcionários do comércio. Na reunião, ficou acordado que eles encontrarão uma forma de evitar a aglomeração de pessoas e garantir a segurança de todos. A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um plano de contingência para o enfrentamento do novo coronavírus. As unidades básicas de saúde e o Hospital Geral de Linhares passaram por treinamentos. Médicos, enfermeiros e dentistas receberam orientações quanto ao encaminhamento de casos suspeitos, higienização e cuidados para evitar a contaminação. As academias de Linhares tiveram suas aulas paralisadas nessa quarta-feira. A suspensão das aulas vai até o dia 24 desse mês e é mais uma das medidas de segurança a fim de evitar que alunos, profissionais e a população não contraiam um novo coronavírus. A biblioteca pública, localizada na Praça 22 de Agosto, também permanecerá fechada por tempo indeterminado. E o pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer é para que a pessoa que estiver com algum exemplar em mãos o preserve até que a biblioteca seja reaberta. Bom, o temor em relação ao coronavírus tem levado muita gente a fazer filas para comprar o álcool em gel. O produto está em falta em muitas farmácias. Bom, numa rede de supermercados aqui de Linhares nesta manhã, bastou chegar uma remessa do produto para que uma enorme fila fosse formada. Muita gente chegou cedo ao local para aguardar o momento em que os frascos de álcool em gel eram desembalados. Apesar do empurra-empurra, não houve nenhum incidente. E claro, como era de se esperar, a remessa acabou em poucos minutos. Os atendimentos na Delegacia Regional da Polícia Civil de Linhares também sofreram alterações. Apenas uma pessoa de cada vez pode entrar na recepção para ser atendida. Nós estamos tentando evitar o acúmulo de pessoas no nosso saguão, porque algumas pessoas vêm aqui para a delegacia para aguardar presos que estão aqui recolhidos e outros detalhes. Então a gente está fazendo uma triagem inicial para saber se realmente é necessário o atendimento ou se a gente deve encaminhar a pessoa para outro órgão. Também nós estamos orientando os policiais civis a ter um contato diferenciado com os presos para evitar o contágio desse novo vírus. E também orientando a higiene das mãos sempre que tiver contato com objetos, com pessoas, evitar o contato físico, um abraço, com um aperto de mão, para que o vírus não se dissemine aqui na nossa cidade. Certo, então o atendimento aqui ele continua normalizado, porém as pessoas vão passar por uma triagem na porta da delegacia, é isso? Isso, nós estamos fazendo essa triagem inicial, porque também muitas ocorrências podem ser feitas pela internet. Perda de documento, furto, roubo de celular, essas coisas todas podem ser feitas. Ocorrências para efeitos civis podem todas ser feitas pela internet. Então não é necessário, às vezes, as pessoas virem à delegacia para fazer esse tipo de ocorrência. E aí a gente está orientando na porta da delegacia aqueles casos que são necessários, a gente está atendendo
mas com um certo cuidado para evitar a contaminação. Mas o horário de atendimento não sofreu nenhuma alteração, não é isso? Nenhuma alteração, nós funcionamos 24 horas por dia, o plantão está funcionando normalmente, a delegacia também, só com restrições de atendimento para evitar o contágio. É isso aí, Adriana, Fabiano, é a rotina que a gente tem vivido aí depois da chegada desse coronavírus, né? Tem que se adaptar. Por hoje é só, eu volto à Vitória com vocês. Boa noite. Obrigado, Cláudio. Você vai ver a seguir aqui no link: polícia prende quadrilha que cometia crimes em São Mateus. E no sul do estado, uma carreta pega fogo na rodovia que liga Safra a Marataízes. Em São Mateus, a polícia prendeu um grupo de criminosos que agia na cidade. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite pra você, Nariane. Boa noite, Fabiana e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo, os policiais militares fizeram as apreensões no balneário de Guriri, após receber informações de um veículo clonado com restrição de furto e roubo e homens armados em uma residência. Na ação, foram apreendidos um veículo Hyundai Creta que estava com a placa e chassis clonados, proveniente de roubo, além de dinheiro, joias e um revólver calibre 4.5. Foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus 8 envolvidos. 7 deles eram menores de idade, sendo 2 mulheres, dentre eles um menor de 17 anos, que possuía mandado de busca e apreensão em aberto. Os 2 indivíduos foram conduzidos ao DPJ de São Mateus, juntamente com todo o material apreendido. Após denúncia, a Polícia Militar apreendeu um caminhão transportando galões com gasolina de forma irregular, além de uma arma e munição. De acordo com a PM, os militares identificaram um caminhão com placa ilegível e adulterada, sendo abastecido com os galões de combustível. Após o abastecimento, os policiais fizeram a abordagem e durante as buscas foi encontrado no interior do veículo uma garrucha calibre 36 e 2 munições intactas do mesmo calibre. A apreensão ocorreu por volta das 10h30 da manhã desta terça-feira, na rodovia BR-101, no bairro Litorâneo, aqui em São Mateus. O motorista de 73 anos foi conduzido à delegacia de São Mateus. Mudando de assunto, nos últimos dias não se fala em outra coisa a não ser sobre o coronavírus. Alguns estabelecimentos já estão sendo fechados por medida de precaução. Aqui em São Mateus, o comércio segue funcionando normalmente. Após uma reunião entre a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e representantes do comércio mateense, a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Mateus deixou claro que, por enquanto, não vê motivos para fechar as lojas por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa é uma das principais avenidas do comércio aqui de São Mateus. Apesar das lojas permanecerem abertas, o movimento reduziu bastante. O município, até o momento, não tem nenhum caso do coronavírus registrado. Tereza vende água de coco há anos. Todos os dias, ela abre sua banca que fica bem no centro da cidade. A vendedora ambulante teme ter que parar as atividades. O maior medo é que esse vírus, venha crescer aqui dentro de São Mateus, já que até então, não houve nenhum caso confirmado mesmo. E para a gente que trabalha aqui no centro da cidade, eu sou vendedora ambulante, Hoje nós somos notificados pela fiscalização da prefeitura, que segundo o fiscal, que eu não cheguei a falar com ele pessoalmente, que houve um decreto judicial que todos os vendedores ambulantes para sair das ruas. Eu não sei dizer se é somente só questão de precaução devido aos vírus, ou se houve alguma coisa, mas como é que ficamos nós, que vivemos disso? Eu, particularmente, eu vivo disso. Não só eu, mas a maioria dos vendedores ambulantes, nós sobrevivemos disso. Até o momento, como foi visto na matéria, o comércio segue em horário normal de funcionamento. Esses foram os principais destaques de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio, Adriana e Fabiano. Uma boa noite a todos. Amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus e da região.
Obrigado, Nariane. E agora nós vamos à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim conversar com a Samuel de Fraga, que tem as informações sobre uma carreta que pegou fogo na rodovia Safra Marataízes. Boa noite para você, Samuel. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriano, e boa noite a todos que nos assistem. Olha, a carreta pegou fogo durante esta madrugada, no trecho conhecido como Matinha, na localidade de Xodó, em Itapemirim. O caminhão foi completamente tomado pelas chamas. O fogo assustou os motoristas que passavam pelo local. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. O estado de saúde do motorista e sua identidade também não foram informados. Bom, e na tarde desta terça-feira, 3 homens e uma mulher foram presos em uma operação das polícias civil e militar em Marataízes. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na Lagoa Funda. Além dos mandados, foram apreendidas uma balança de precisão, dinheiro, relógio, aparelhos celulares e um revólver calibre 38 e 5 munições e papelotes de cocaína. Bem, e ao consultar os registros dos apreendidos, foi constatado que um deles já possuía mandado de prisão pela comarca de Mimoso do Sul e que ele é considerado um criminoso perigoso pela polícia desse município, hein? Olha, nesta terça-feira um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no centro de Cachoeiro. De acordo com populares, uma mulher estava nesse local de acesso da rua Bernardo Horta para a Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, no bairro Guandu, e foi abordada por 2 homens que anunciaram o assalto. O homem que passava pelo local reagiu para tentar proteger a mulher e acabou levando um tiro na barriga. Os criminosos fugiram em seguida. A polícia fez buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O homem, que não teve a sua identidade revelada, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro, onde passou por uma cirurgia. A Santa Casa não informou o estado de saúde dele. E deu negativo o resultado do exame realizado numa paciente em Venda Nova do Imigrante que estava com sintomas do coronavírus. A confirmação aconteceu na tarde de ontem pela prefeitura do município. A paciente, que estava fora do país, retornou à cidade e recebeu atendimento conforme protocolo do Ministério da Saúde, ficando isolada em sua residência, enquanto esperava os resultados dos exames. Através de nota, a prefeitura de Venda Nova do Imigrante reforça que, independente do resultado, a população deve tomar as medidas de prevenção para evitar a contaminação. Ontem nós mostramos aqui no Link Espírito Santo que aqui em Cachoeiro o álcool gel não está sendo encontrado em nenhum estabelecimento. E o Procon de Cachoeiro já recebeu denúncias de o produto estar sendo vendido por preços abusivos aqui na cidade. Nós conversamos hoje com o coordenador do órgão, que deu orientações com relação a esse tipo de prática. Quero tranquilizar as pessoas nesse momento tão difícil que a humanidade está enfrentando. Esse é um momento difícil, nós precisamos estar unidos. Então, o Procon está procurando dar a contribuição dele no sentido de coibir abusos. Por quê? Realmente há uma corrida à busca de materiais, equipamentos, máscaras, álcool gel, e alguns comércios, não todos, mas alguns, acabam excedendo e aproveitando um momento que era para contribuir com a população, fazendo o contrário. Então, o nosso prefeito já fez uma determinação que a gente do Procon pudesse estar atento, e nós realmente já estamos. Já fizemos uma nota recomendatória aos comércios, informando com relação ao abuso, e os fiscais também já estão visitando os comércios, levantando. Tivemos algumas denúncias de excesso, então isso será coibido. Bom, e o que acontece com esse comércio que for realmente confirmado que o preço estava abusivo e tudo mais? Olha, pode ir desde uma penalização, que é uma multa, a apreensão do produto, até mesmo ao fechamento do comércio, se houver uma resistência. Até isso nós podemos fazer. Nós já tivemos muitas reclamações? Já tivemos bastante reclamações, mas já estamos também na rua verificando a procedência e tomando as providências. Bom, com relação a pessoas que têm viagem marcada, com passagem comprada, às vezes alguém, pessoal fazer cruzeiro em navio e tudo mais, o que acontece com o cancelamento dessas viagens por causa do coronavírus? Quais são os direitos desses consumidores nessas horas?
Então, nós já temos também cerca de 10 pessoas já nos procuraram lá para reclamar sobre o cancelamento, pedir orientação e isso aí, primeiro passo, deve ser negociado entre o viajante, aquela pessoa, o consumidor e o fornecedor. Tentar cancelar. Se a empresa cancelou, a empresa é obrigada imediatamente a devolver o valor. Ou reagendar, se a pessoa quiser reagendar. Agora, se a pessoa, por ela mesma, tomou a iniciativa de cancelar, ela vai procurar a empresa e negociar, tentar pedir a devolução do seu valor pago. O coordenador do órgão também pede atenção à população na compra desses produtos através da internet. Pela internet já é uma prática normal, a venda pela internet, qualquer produto. Então a pessoa não tem problema de adquirir pela internet. O que ela precisa é saber a origem, o fornecedor, se é pessoa credenciada, se ofertou nota fiscal, se tem validade correta. Então ela tem que estar atenta ao consumidor, que tem que ser o maior fiscal. Tem mesmo que denunciar, hein? Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações. Boa noite para vocês, hein? Boa noite, obrigado, Samuel. E o Link Espírito Santo desta quarta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em sinoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite. Record News, informação para você crescer.